A vida é seu maior tesouro. Graças a ela, você acorda todas as manhãs. Pode ter novas chances para corrigir seus erros. Pode dizer que ama e sentir o amor de alguém. Pode ver seus filhos crescerem. Graças à vida, você é capaz de lutar, aprender, perdoar e pedir desculpas. Graças à vida imortal e indestrutível, você pode sentir o carinho daqueles que partiram do mundo antes de você e que continuam vivos. A vida é seu maior tesouro, porque é o presente do Criador. Não misture bondade com mágoa, perdão com ressentimento, alegria com tristeza, fé com descrença. Se o Pai nos deu a vida, não vivamos de qualquer maneira. Tenhamos alegria de viver. O programa espírita feito especialmente para o seu coração. Olá, queridos ouvintes da Boa Nova, estamos iniciando mais um programa Alegria de Viver, com muita satisfação, com muita alegria por estarmos aqui reunidos. Nós estamos fazendo a leitura e comentário deste belo livro que se chama Caminho da Luz, livro que é do Espírito Emmanuel e a psicografia de Francisco Cândido Xavier. Nós já fizemos o comentário de diversos capítulos, hoje estaremos entrando no capítulo 6º, que fala a respeito da família indo-europeia. Nós já falamos sobre os egípcios, sobre os hindus, e hoje estaremos entrando então num novo capítulo. Eu sou Solange Godoy, junto com André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs, queridos amigos. Nossa alegria se renova a cada dia em que podemos abordar temas espíritas para que o seu coração tenha essa mesma satisfação que o nosso possui. A Boa Nova é uma fonte, é uma empresa que transporta não produtos perecíveis, transporta valores da alma. E você em casa é o destinatário. Graças ao trabalho dessa instituição generosa, nós temos a oportunidade de aprender coisas que são definitivas para o nosso espírito, na nossa melhora. E esse é o carinho que a Boa Nova tem em cada programa, de qualquer apresentador, de qualquer comunicador. Aí estão a mão do Luiz Leite, do Alailson Cunha, que representam toda a equipe da Boa Nova, para você ser feliz. Lembrando, como sempre, da campanha SOS, o Espiritismo precisa de você. Seja uma semente de luz. Se você gosta da programação, da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior, então participe, auxilie que essas coisas positivas possam chegar a outros lugares. Basta ligar no 0800 12 18 38. Essa campanha é muito importante, a sua participação também. Por isso que nós estamos sempre reiterando, sempre solicitando o seu amparo, a sua ajuda. Você pensa que é fácil, né, Solange? As pessoas que estão ouvindo em casa pensam que é só ligar lá no canal do Boi ou é só ligar na internet e receber mensagens boas. Você não sente o esforço que significa isso, não é? Mas a Boa Nova está lutando e precisa contar com você para que tanto você quanto outras pessoas que você possa indicar a Boa Nova tenham essa possibilidade de ir trabalhando seus próprios defeitos, saírem em melhores condições, graças ao esforço que a Boa Nova faz. Por isso, solidarize-se. Isso não é um dever de empregado, não é um dever que você tem que fazer com raiva no coração. Não, é alguma coisa que você tem que se sentir como alguém que ajuda Jesus a melhorar o mundo. Não é como alguém que vai lá para pedir para o Senhor, me cura o joelho, me cura o pé, me cura o dedo, me cura a cabeça, para eu continuar fazendo as maldades na terra. Não, você é um convidado do bem. Ajude, tanto onde você está,
quanto ajude e apoie aqueles que estão levando essa notícia para muita gente. É isso mesmo, é fazer com alegria, não é, André? Bem, o capítulo de hoje é o capítulo 6, a família indo-europeia. Posso ler, André? Você quer fazer alguma consideração? Bom, a família indo-europeia quer dizer aquela família que veio da região da Índia, não é? Nós vimos quando falamos da Índia, no capítulo anterior, que fala sobre os Mahatmas, que aqueles povos que foram os primeiros que chegaram aqui, dos exilados de Capela, aqueles que estavam na Índia se dividiram em 2 grupos. Um que era resignado, que era crente, que acreditava na superioridade espiritual e que permaneceu na região do Vale do Ganges. E um outro, Solange, que ficou com raiva de ter sido banido de um paraíso, que ficou revoltado com o destino que lhes foi determinado. E eles então fugiram desta região onde a espiritualidade lhes pedia resignação, paciência. Não queremos isso. Queremos construir agora o nosso paraíso. Se já fomos expulsos de lá, agora vamos fazer o nosso paraíso aqui. Eles então, este segundo grupo, saiu da região da Índia e migrou para o Ocidente, passando pelos planaltos da Pérsia, conhecida hoje como Irã. E dali nós vamos ver para onde que eles foram. Exatamente. É isso que nós vamos começar agora na leitura. Vamos acompanhar o que a Solange vai ler para a gente. Vamos lá, o subtítulo é As Migrações Sucessivas. Se as civilizações indo e egípcia definiram-se no mundo em breves séculos, o mesmo não aconteceu com a civilização ariana, que ia iniciar na Europa os seus movimentos evolutivos. Somente com o escoar de muitos séculos regularizaram-se as suas migrações sucessivas através dos planaltos da Pérsia. Do Irã procederam quase todas as correntes da raça branca, que representariam mais tarde os troncos genealógicos da família indo-europeia. Conforme afirmávamos, os arianos que procuravam as novas emoções de uma terra desconhecida eram, na sua maioria, os espíritos revoltados com as condições do seu degredo, do seu banimento. Pouco afeitos aos mistérios religiosos que, pela força das circunstâncias, impunham uma disciplina de resignação e humildade, não cuidaram da conservação do seu tradicionalismo, na ânsia de conquistar um novo paraíso e serenarem assim suas inquietações angustiosas. Nós vemos então que Emmanuel nos está afirmando algo que hoje não é assim tanta novidade para os que estudam as correntes migratórias e as histórias da antropologia, a história do homem. Hoje os estudiosos sabem que da região hindu decorreram todas ou quase todas as versões da civilização europeia, ariana. E aqui Emmanuel está lá nos idos de 1935, 36, mais ou menos, quando esse livro foi escrito, está já falando isto, trazendo essas informações dos arquivos espirituais. Aqueles espíritos que foram degradados e que chegaram ao mundo como que expulsos de um paraíso, alguns aprenderam que essa lição tinha a finalidade de torná-los mais humildes, mais resignados. Mas uma grande parte não aceitou isto. Acabou com um desejo de sair dali. Não quero mais religião, não tenho vontade de me erguer, não acredito nessas coisas, eu vou criar o meu paraíso próprio. E esses grupos abdicaram daquela tradição religiosa, da tradição espiritualizante, e passaram a viver segundo suas buscas, como o Emmanuel está dizendo aqui. Saíram da Índia, entraram pelas planícies da Pérsia, estabeleceram-se ali, formaram seus caldos culturais com os povos da região e dali foram andando em busca de aventuras, de terras novas, e foram então invadindo outras regiões. Como ele disse aqui, os povos da família indo-europeia levaram séculos até se consolidarem nos seus devidos lugares, diferente dos egípcios e dos hindus. Emmanuel traz para a gente agora um outro subtítulo, a ausência de notícias históricas. Aí reside a razão do escasso conhecimento dos historiadores acerca dos árias primitivos que lançaram os marcos da civilização europeia.
Caminheiros do desconhecido erraram pelas planícies, vagaram pelas planícies e montanhas desertas, não como o povo hebreu que guardava a palavra divina com a sua fé, mas desarvorados e sem esperança, contando apenas com as próprias forças, em virtude do seu caráter livre e insubmisso. Não tinham nenhuma tradição religiosa. Não quiseram ter, né? Não estavam preocupados em guardar as suas tradições. Eles estavam querendo se livrar destas vinculações a um paraíso do qual eles foram expulsos. Então eram espíritos que não queriam ter raízes, queriam criá-las aqui. Portanto, não se tem tanta notícia como nós temos na citação aqui dos hebreus, que vinham já com toda aquela tradição religiosa, aqueles ancestrais, aquelas coisas que eles cultivavam como uma fé. Aqui não. Estes seres eram rebeldes e queriam criar a sua vida por conta própria. E é assim que nos faltam elementos, porque eles próprios não se preocuparam em criar tradições que explicassem a sua escolha. E foram caminhando em busca de consolidar, aonde chegassem, aquilo que seria depois para eles a história pessoal da vida deles. E é o que nós vamos ver de quanto tempo datam essas incursões. Suas incursões entre as tribos selvagens da Europa datam de mais ou menos 10 milênios antes da vinda do Cristo. Não obstante a humanidade localizar-lhe a marcha apenas 4.000 anos antes do grande acontecimento da Judéia. Os que estudam essas histórias dizem que estes da família indo-europeia estiveram na região começando a chegar a mais ou menos 4.000 anos antes de Jesus. Mas os espíritos revelam que essa migração da Índia até as tribos selvagens da Europa aconteceu de verdade 10.000 anos antes da chegada do Cristo, não só 4.000. É que, em vista de sua situação psicológica, os primitivos árias do Velho Mundo não deixaram vestígios nos domínios da fé, único caminho daqueles tempos através do qual poderia uma raça assinalar a sua passagem pela Terra. Não guardavam a história verbal de uma religião que não possuíam. Mais revoltados e enrijecidos que todos os demais companheiros exilados no orbe terrestre, suas reminiscências da vida pregressa nos planos mais elevados, qual a que haviam experimentado no sistema da capela, traduziam-se numa revolta íntima, amargurada e dolorosa, contra as determinações de ordem divina. Apenas muito mais tarde, com a contribuição dos milênios, os celtas retornaram ao culto divino, venerando as forças da natureza, junto dos carvalhos sagrados e dos germanos. E os germanos iniciaram a sua devoção ao fogo, que personificava a seus olhos a potência criadora dos seres e das coisas, enquanto outros povos começaram a sacrificar vítimas e objetos aos seus numerosos deuses. Então observamos no relato de Emmanuel que somente depois de muito tempo estabelecidos na região europeia é que estes povos, à custa do sofrimento, da solidão, das frustrações, é que eles começaram a voltar a uma busca religiosa. E aqui ele cita os sacerdotes druidas dos celtas, que criaram religiões baseadas nas leis da natureza que eles viviam, desenvolvendo uma certa filosofia em relação a isto, e também os germanos, os povos bárbaros da Germânia, que começaram a cultivar determinadas ligações com o fogo, os povos dessa região, inclusive aqueles navegadores, como é que era o nome deles? Vikings. Os vikings que tinham deuses, Odin, o deus do trovão, eles também tinham, depois de muitos séculos, começado a desenvolver certas ligações. Enquanto que outros povos, também da região europeia, começaram a fazer sacrifícios humanos, sacrifícios de animais, sacrifícios de colheita, numa tentativa de ligar-se a essa divindade de alguma maneira. Aos deuses, né? Muitos deuses eles acreditavam. Mas isto, Solange, levou muitos milênios até que começasse a acontecer.
Eles tiveram que invadir, tiveram que construir suas comunidades, tiveram que estabelecer guerras entre eles mesmos de supremacia, cuja dor acaba sempre levando a criatura a uma reflexão metafísica. Isso. Hoje chamada metafísica, o sofrimento. Então, por isso é que não se há muita notícia do que aconteceu antes deste período. Mesmo porque antes, como Emmanuel nos diz, não havia aquela tradição religiosa, oral, em que eles passavam, né, de pai para filho, etc., pelas gerações. Então, não havia nenhum registro histórico, religioso, daqueles povos que ficaram lá atrás. O que não acontece com os hindus. Exato. Os hindus possuem livros que remontam a milênios antes, né? O próprio as civilizações decorrentes da Babilônia, dos Sumérios, eles também têm as tradições das pirâmides egípcias, os egípcios das pirâmides, onde já se falava do livro dos mortos e outras coisas. É muito ancestral, não é? Agora, a região europeia, historicamente falando, o conhecimento da civilização que possa ter ficado marcado pelas suas tradições religiosas, porque antes não havia outra, ninguém poderia imaginar que os homens dessa época começassem já a fazer compêndios de medicina, compêndios de química ou de alquimia. Não, a primeira relação de todas essas civilizações foi com a divindade, foi com um conjunto de crenças que eles desenvolviam ou traziam dentro de si de outro lugar. Então isso aconteceu com os egípcios, aconteceu com os hindus, mas com os da raça indo-europeia, que eram decorrentes daquela vertente amotinada dos hindus originais, eles não queriam saber de nada disso. Não queremos saber de Deus, queremos saber da vida, do mundo. Exato. É por isso que só vão começar a ter preocupações de ordem metafísica muitos séculos depois. Né? Emmanuel traz para a gente um outro subtítulo, a grande virtude dos árias europeus. A misericórdia do Cristo, porém, jamais deixou de acompanhar esse grande povo no seu atribulado desterro. Ao influxo dos seus emissários, as massas migratórias da Ásia se dividiram em grupos diversos que penetraram na Europa, desde o Peloponeso até as vastas regiões da Rússia, onde se encontram os antepassados dos gregos, latinos, samnitas, úmbrios, gauleses, citas, íberos, romanos, saxônios, germanos e eslavos. Essas tribos assimilaram todos os elementos encontrados em seus caminhos, impulsionando-lhes os passos nas sendas do progresso e do aperfeiçoamento. Enquanto os semitas e hindus se perderam na cristalização do orgulho religioso, as famílias arianas da Europa, embora revoltadas e endurecidas, confraternizaram com o selvagem, e nisso reside a sua maior virtude. Interessante isso, né? Isso. Nós vemos que todos os povos que chegavam carregados daquele azedume íntimo por ter perdido o seu posto luminoso, eles guardavam uma ligação agora com alguns seres que estavam na região para a qual eles migraram. Quando eles se relacionaram com os autóctones, as tribos que já estavam ali, os selvagens, eles começaram também a receber uma dulcificação daqueles que cultuavam de alguma forma a natureza. Com a exceção que ele cita aqui dos que foram avessos a isto, nós teremos... Enquanto os semitas e os hindus, né, dizem que eles se perderam naquela cristalização religiosa. Eles eram aquele povo que seguia a tradição, que guardaram aquilo que eles trouxeram de lá, né, do outro plano, do outro planeta. Do orgulho religioso, né? Não, eu sou assim, eu sou a casta, eu sou melhor do que o outro. Isso. Os semitas, nós somos o povo escolhido. Exato. Não é? Eles guardaram essa tradição endurecida. E por isso eles não se mesclaram com os povos originais das terras, e veja só, tribos. Isso aconteceu também na Índia, com as castas, que nós vimos no programa anterior. Eles criaram castas para se isolarem dos que são menos do que selvagens, eles. Vamos dizer assim. Exato. Então, os outros que migraram, que foram embora, mesmo que não tivessem uma espiritualidade como foco, eles, como diz aqui, começaram a se relacionar
com os selvagens, se confraternizar com eles. E aí descobriram coisas boas. E aí está a grande, vamos dizer assim, a grande virtude desse povo, dessas tribos. Isso. Que foi essa mescla, né, na qual eles acabaram se misturando e se transformando no que nós encontramos hoje. E o que é bonito também, André, é que Emmanuel diz que a misericórdia do Cristo, apesar disso, desses povos que estavam revoltados, enfim, que não queriam mais pensar em Deus, não queriam pensar em nada, queriam se livrar daquilo que tinham vivido. Apesar disso, a misericórdia do Cristo nunca, jamais deixou de acompanhar esse povo nessa jornada. É como quando você tem 5 filhos, não é? Você tem 5 filhos, cada um tem uma personalidade. Um é mais inteligente, outro é mais preguiçoso, outro é mentiroso, outro gosta de farra, outro é dedicado, é carinhoso. Você não vai deixar de gostar só porque o cara é mentiroso ou porque o cara é folgado. Você sabe dos defeitos dele, mas você tenta ajudá-lo como pode. O Cristo conhece todos os filhos que Deus colocou sob a tutela dele. Então, naturalmente, não ia poder abandonar este grupinho só porque eles não gostam de mim, então também não vou ligar para eles. Exato, é isso mesmo. Bom, programa Alegria de Viver, nós faremos um breve intervalo. No próximo bloco estaremos retomando este assunto. Fique conosco, não saia daí. Estamos apresentando um programa Alegria de Viver. Programa Alegria de Viver está voltando. De volta com o programa Alegria de Viver. Para você que se sintonizou conosco agora, estamos fazendo a leitura e o comentário do livro A Caminho da Luz, livro que é do Espírito Emmanuel, a psicografia de Francisco Cândido Xavier. E vocês viram no bloco anterior que nós iniciamos o capítulo número 6, que fala a respeito da família indo-europeia. Bem, André, vamos dar continuidade, quer retomar um pouquinho aquele raciocínio anterior? Nós vimos que você realçou bem, Solange, a influência positiva dos governantes ou do governante máximo da Terra, como o Divino Mestre, que, conhecendo as fragilidades e as virtudes de cada grupo, como conhece também as mesmas coisas de cada um de nós, procura sempre estabelecer caminhos que favoreçam ao crescimento das virtudes e, com o esforço de melhorar os que estão naquele grupo, deixar que os defeitos possam ir sendo desbastados pelas experiências. Então, essa atitude do Divino Mestre esteve também envolvendo este grupo aparentemente rebelde e talvez indigno de um esforço maior, porque seria mais fácil jogar esse povo no lixo para não dar tanto trabalho. Mas o amor não se queixa de ter trabalho. O amor quer aceitar cada um como é, com o desejo de torná-los, ao tempo deles, um pouco melhores. E aqueles que demoraram para aprender vão perceber quanto tempo jogaram fora. Vão se arrepender de terem passado por experiências que depois eles dizem: se eu tivesse aproveitado melhor, eu já não estaria tão atrasado, já teria andado mais rápido. E isso aconteceu com a família indo-europeia. Eles então deixaram aquelas planícies da Pérsia, do Irã, migraram, estiveram em contato com os povos primitivos que já existiam lá na região da Europa, e acontece que eles começaram a se mesclar. E nessa troca, os povos selvagens que eles foram assimilando também os ajudaram a amainar o caráter. E é o que nós vamos ver agora na sequência deste último trecho do programa de hoje, que fala da grande virtude dos árias europeus. Vamos lá, Solange vai ler pra gente. Assimilando os aborígenes aos selvagens, engendraram as premissas de todos os surtos das civilizações futuras. Nessa movimentação para o estabelecimento de novo habitat, organizaram as primeiras noções políticas da vida coletiva, elegendo cada tribo um chefe para a direção de sua vida em comum.
A agricultura, as indústrias pastoris, com elas encontraram os primeiros impulsos nas estradas incertas dos que descendiam do primata europeu. Com as organizações econômicas, oriundas do trato direto com o solo, deixaram perceber a lembrança de suas lutas no antigo mundo que haviam deixado. Bastou que inaugurassem na terra o senso da propriedade para que o germe da separatividade e do ciúme, da ambição e do egoísmo, lhes destruísse os esforços benfazejos. As rivalidades entre as tribos na vida comum induziram-nas aos primeiros embates fraticidas. Então a gente vê que os defeitos que esses povos carregavam, tendo recebido a ajuda dos povos selvagens, fez com que, num primeiro momento, eles começassem a criar organizações coletivas, começassem a estabelecer padrões de convivência, tribos e grupos familiares, estabelecer fronteiras, tribos que tinham chefes, organizações administrativas primitivas. Nós sabemos que, por exemplo, a Europa sofre muito com a queda da temperatura no inverno, e uma vez que você não pode plantar nada neste período, você precisa estabelecer uma organização que, durante os meses em que as plantas florescem e frutificam, você precisa reter. Exato. Para administrar o período do frio, do inverno, quando ninguém tem comida, ninguém tem como plantar, e quem não tem comida morre. Ou seja, começa a haver uma necessidade até imposta pela própria natureza de se organizar uma forma diferente de manter a vida em comunidade. E ao fazer isto, naturalmente, começam a se desenvolver as inteligências e também a questão de que este território é meu e aquele território é seu. Aqui o que eu planto me pertence à minha tribo, e o que você plantar aí pertence a você. Exato. Quando se inaugura, então, essa mesma lembrança da propriedade, do meu, do que é domínio, isto evoca na lembrança destes espíritos rebeldes as tradições que eles carregavam de suas falhas naquele outro mundo. Lá eles não eram obedientes, lá eles não eram criaturas afeitas a uma pluralidade de proprietários, de conviver e compartilhar. Não, eles queriam ser os donos. E quando vêm para cá e encontram-se numa condição a partir da qual eles podem exercer o poder sobre coisas, começa então a aflorar aquele monte de defeitos que tinham justificado seu exílio, seu banimento daquele sistema de capela. Então é o que ele está dizendo. Bastou que inaugurassem na terra, que eles criassem naquele mundo o senso da propriedade, para que os germes da separatividade e do ciúme, da ambição e do egoísmo, lhes destruísse todos os esforços benfazejos que eram os de integrarem-se em tribos, de conviverem com os povos da floresta e se tornarem mais solidários entre si. A rivalidade, então, entre as tribos, na vida cotidiana, na vida comum, induziu essas tribos aos primeiros combates entre si, de irmão matando irmão. Então você observa como estão ainda enroscados em nosso ser essa dependência, esse sentimento que Jesus fulmina, e os livros que a doutrina espírita nos apresenta também, como os maiores inimigos do homem. Os maiores males da humanidade. O egoísmo e o orgulho. São os dois que são obstáculos ao progresso. Quando as criaturas, por egoísmo e por orgulho, se antagonizam, quando elas querem tomar dos seus semelhantes, quando elas não querem compartilhar, quando elas não desenvolvem a alegria do amar o outro como a você mesmo, elas querem ser superiores, elas querem competir, elas querem ter mais brilho do que os que estão ao seu lado. E isso gera conflito
pelo estado atrasado daqueles espíritos que vieram dessa região. Eles estão em constante disputa. E nós vimos a nossa sociedade hoje em dia, Solange, vivendo de disputas, de conflitos que nós vemos até na diversão. Você não pode divertir-se saudavelmente sem ter um jogo, sem ter uma competição. É o futebol, é o tênis, é o carro, é o balão, é o boxe, é o jogo de carta. Tudo é competição. Até para você se sentir bem com as pessoas que estão à sua volta, você não se diverte, você disputa. É a raiz que mantém o egoísmo imperando no coração das pessoas. Eu conheço crianças que elas não podem jogar nada que elas percam, porque elas entram em surto, elas choram de raiva porque perderam. É isso mesmo. E essa questão da propriedade também, porque hoje em dia, como sempre, essa questão do ter, da propriedade das coisas, de você ter cada vez mais, de você competir com o outro, até por aquele que tem mais, eu tenho mais do que você vale menos porque você tem menos. Então, essa questão da propriedade bem ainda enraizada em nós. Nós temos algumas pesquisas feitas por instituições psicológicas na Europa, faculdades, universidades, que definiram o seguinte aspecto. Eles fizeram pesquisas com pessoas que ganhavam muito dinheiro, muito. Então, uma pessoa que ganhava por mês 200 mil reais, a felicidade dela não estava em ganhar 200 mil reais. Ela se considerava infeliz se na mesma empresa, se no mesmo trabalho, alguém ganhasse 220 mil reais. E não ela. Ela se considerava infeliz mesmo ganhando 200 mil reais por mês, porque tinha alguém que ganhava 220 mil ao lado dela. E ela queria competir para ganhar mais do que aquela pessoa. Ela se considerava frustrada porque tinha um salário menor do que a do outro, que ganhava 220 mil reais. Então você vê que é uma insanidade. Não é uma lógica. Você não precisa, ganhando 200 mil por mês, você não precisa fazer nada. Você tem tudo, você pode comprar tudo. Você tem a felicidade da casa que você queria, do carro, da viagem. Mas não. É incrível. Ela era triste, frustrada, porque não ganhava o maior salário da empresa. Isso nada mais é do que o orgulho e o egoísmo agindo de forma intensa. De forma a deixar a pessoa insana. Exatamente. É isso mesmo, André, nosso tempo já deu. Isso. Não é? Infelizmente nós vamos ter que encerrar, mas deixamos o nosso convite para você estudar conosco no programa Espiritismo Sem Mistério. A cada 15 dias nós temos o estudo do Livro dos Espíritos, todas as terças-feiras a partir das 16 horas, um estudo que é ao vivo. Você pode enviar suas perguntas e obter respostas, enfim, um estudo bastante interativo. Quarta-feira, na TV Mundo Maior, Espiritismo Sem Mistério. Terça-feira. Terça-feira. E se caso você não possa, todas as quartas-feiras, a partir das 20 horas, na TV Alvorada Espírita, nós também temos o estudo desse mesmo livro, desse belo livro, para você, para todos nós aprendermos mais sobre essas leis divinas que regem aí as nossas vidas. Então, quinzenalmente, a gente estuda na TV Mundo Maior ao vivo, às 16 horas, nas terças-feiras. E semanalmente, na TV Alvorada Espírita, você pode participar, porque nós temos 2 horas de estudo do Livro dos Espíritos. Você faz pergunta, tira dúvida, dá opinião. Você toda quarta-feira terá a oportunidade de participar na TV Alvorada Espírita, que você está vendo aí, tvalvoradaespírita.com.br, o nosso endereço eletrônico. Ok, nós agradecemos a sua participação, que essa semana seja de muita paz e até a próxima edição do programa Alegria de Viver. Vamos fechar os nossos olhos e fazer a nossa vibração. Senhor, decodificando o ensinamento, nós olhamos para nossos próprios defeitos e encontrando em nossas atitudes e pensamentos as nossas mágoas, os nossos melindres, aquilo que é o resultado da comparação que fazemos com outras pessoas, encontrando em nosso emocional o desajuste produzido por contrariedades, por derrotas, por situações adversas. Nós podemos detectar a origem dos nossos defeitos
lastreadas geralmente essas deficiências nessa postura arrogante e prepotente que muitos de nós trouxemos deste outro lugar. Considerada aqui uma civilização que está há mais de 10 mil anos antes de Jesus, 12 mil anos atrás, portanto, é de se perguntar como nós ainda não aprendemos a ser humildes. Como nos custa compreender a palavra celeste. Como não nos faz nenhuma vergonha nos vermos em uma atitude infantiloide, apenas porque fomos contrariados, porque perdemos um objeto na disputa com alguém, porque em um certame esportivo nosso time foi derrotado. Como ainda estamos dependendo destes afagos da sorte para nos sentirmos poderosos, ou da visita do azar para nos fazermos igualmente revoltados, apequenados. Ah, Senhor, como é difícil conquistar a coroa da maturidade quando ainda gostamos de andar de fralda, de beber a mamadeira, de depender da cantiga de ninar, porque ainda temos medo do escuro. Como poderemos enfrentar isso em nós mesmos quando, analisando estas palavras de Emmanuel, nós nos encontramos nelas cotidianamente, e não é apenas uma vez no ano. Basta que sejamos ignorados em uma relação social, basta que alguém esqueça de dizer o nosso nome, basta que não façam referência à nossa importância. Aí nasce de novo esse monstro que já nos tirou de um outro mundo, que já nos baniu do paraíso. E ele continua vivo, violento, nos fazendo perder o equilíbrio, nos fazendo ter vontade de abandonar o recinto, de deixar as relações, de romper as amizades, por nos considerarmos excluídos, orgulho ferido, egoísmo não atendido ou abastecido. Que nós possamos, entendendo estas lições, perceber em nós estes defeitos e, com esta percepção, lutarmos para ser adultos um dia. Todos os dias, aprendendo a nos disciplinar com a humildade e a resignação, e com a gratidão de você nos aguentar. Obrigado, Jesus. Obrigado, queridas irmãs, queridos irmãos. Muita paz. Almas do céu, ouvi o doce canto do fundo do coração, com calor
meu Senhor, e ensino amor. Quero ser